Agora sim, sejam bem-vindos, boa noite, é um prazer estar com todas vocês. A gente vai fazer a nossa aula juntas, vamos interagir juntas e eu espero de coração que vocês possam tirar muito proveito dessa aula que foi preparada com muito carinho. Eu vou fazer o possível para valorizar esse tempinho que vocês compraram para estar comigo, tá bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Vanessa Gravina, sou psicoterapeuta há 4 anos, talvez vocês já me conheçam lá do Instagram, da página Delicacy Heart. Delicacy Heart quer dizer coração delicado. É ali que eu trago conteúdo para ajudar vocês a conquistarem equilíbrio, saúde mental, através da psicoterapia, mas também através de mentorias como essas e cursos online que eu mesma desenvolvi. Então, se você ainda não me conhecia e depois quiser saber mais sobre a minha pessoa, você pode entrar lá no Instagram e conhecer o nosso conteúdo. Aqui é a introdução da nossa aula, onde nós vamos ver o tema que eu acho que a maioria de vocês está na expectativa, né? Vamos falar sobre como fortalecer a autoestima como um hábito, usando a escrita terapêutica. Eu sei que para a maioria de vocês, pensar em escrever e autoestima pode ser que não faça muito sentido, mas vocês vão conhecer hoje comigo 3 técnicas que podem auxiliar vocês e muito na jornada da vida. Vamos, antes de conhecer as técnicas, vamos ver os 3 objetivos principais da nossa aula de hoje. O objetivo 1 é compreender a autoestima. Afinal, o que é autoestima? O segundo objetivo da nossa aula de hoje é enfrentar pensamentos sabotadores. É isso mesmo. Vocês já devem ter ouvido falar muito de pensamentos sabotadores. É aquela vozinha que fica, buzinando do nosso ouvido, aquelas falácias mentais que costumam nos fazer nos sentir para baixo, que diminui a nossa autoestima, que faz a gente acreditar que a gente não tem valor. E é sobre esses pensamentos que eu vou ensinar você a enfrentar, olha só. E por fim, como que a escrita terapêutica pode te auxiliar na autoestima. Mas, antes de nós darmos início, por isso eu quero agradecer de novo para quem chegou aqui no horário para pegar do início a nossa aula, porque antes da gente dar início oficialmente, eu quero ajudar vocês a respirar profundamente para relaxar e aí sim, se concentrar melhor na nossa aula. Não vai ser tão complicado assim. Aqui nós temos o passo a passo e eu quero que vocês tentem comigo de verdade. É claro que a gente não vai ficar aqui a aula toda respirando, mas vocês já vão ver como faz diferença. Experimentem, confiem, tá? Vocês vão fechar os olhos, fechem os olhos, inspirem profundamente pelo nariz, bem devagar. Tenta contar até 4. Quem não conseguir até 4, pode ser 3, 2, o importante é começar. Inspirando pelo nariz, Aí vocês vão segurar a respiração um pouquinho. Aqui sugere 4, mas como eu falei, pode ser que você esteja destreinado e não consiga. E aí vai expirar pela boca. Eu não consigo fazer porque eu estou falando ao mesmo tempo, mas eu quero que vocês me acompanhem e tentem novamente, Inspirando pelo nariz. Aí, tenta contar o máximo que você consegue, até 4. Aí, segura um pouquinho a respiração, mais 4. E 3. E aí, solta. Só que no soltar, você já não solta pelo nariz, solta pela boca. Quando vocês vão repetindo, à medida que eu vou aqui conversando com vocês durante a aula, vão tentando, tá? Inspirem, segurem e soltem. Vocês já vão ver como que o nosso corpo, a nossa respiração, até os batimentos cardíacos desaceleram. Mas por que é importante relaxar? Para a gente poder se concentrar melhor, para a gente poder observar melhor o que tem à nossa volta, como agora nessa hora de aula. Vocês sabem a diferença entre autoestima global e autoestima específica de domínio? Será que vocês já ouviram falar disso antes? Olha só. Tem muita diferença entre elas, mas elas têm muita sincronia. Elas estão muito ligadas uma à outra. Talvez vocês já até soubessem
do que se tratava, mas sem ser com esse tema. Então, notem que interessante. O que é a autoestima global? É aquela avaliação que a gente faz da gente, só que de forma abrangente. A gente diz sobre o nosso valor, sobre como nos sentimos, como a gente age em várias situações de forma muito generalizada. Por exemplo, alguém que tem autoestima global se sente confiante. Já quem tem a baixa estima global, ela pode duvidar das suas habilidades em geral. Sabe aquela pessoa que duvida de si? Literalmente, ela diz que não dá, tipo assim, nada do que ela faz serve. Que ela talvez não seja uma boa esposa, que ela talvez não seja uma boa mãe, não consegue um trabalho, então não é uma boa funcionária. Suas relações interpessoais, às vezes não conseguiu lá arrumar um namorado, ou não conseguiu ter amigos assim próximos, aí diz que nada na vida dela deu certo. Essa pessoa sofre de baixa autoestima global. Agora, olhem que interessante, a autoestima específica de domínio. Notem que interessante como é que está ligado uma coisa na outra. Essa autoestima específica, ela está relacionada a como a gente se avalia em áreas específicas da nossa vida. É assim, ó. Às vezes, alguém pode ter autoestima em relação à sua aparência física. Às vezes, ela gosta lá do seu cabelo, né? Ela gosta de como ela tá se vestindo. Mas ela tem baixa autoestima, talvez, em relação à sua capacidade intelectual. Por exemplo, ela pode pensar assim, que adianta? Eu me sinto bonita, mas eu não sou tão inteligente. Ou eu me sinto bonita, mas eu não sou capaz de ser uma boa mãe. Eu não tenho paciência como mãe. Aí pronto, ela especificou ali uma área da vida em que ela tem baixa autoestima. Deu para perceber aí a diferença? Então, como que é importante conhecer esses dois lados? Por quê? Note que a autoestima global, que é aquela que generaliza, e a específica, elas influenciam uma na outra. Elas influenciam. Se uma pessoa começa a se sentir melhor sobre a sua aparência física, né? Às vezes a gente quer mudar o cabelo, aí começou a se sentir melhor. Isso pode aumentar a autoestima dela, aquela que é generalizada, geral. Vamos dizer geral, que simplifica mais. Então, claro que não vai resolver com uma mudança no visual, tá? Mas começa a influenciar ali a forma que a pessoa se vê. E o contrário também vale, tá? Se a pessoa começa a trabalhar lá, como ela se vê, como ela se enxerga, o efeito pode ser positivo naquelas áreas específicas que talvez ela se sinta incapaz ou desvalorizada. Notaram como que é importante conhecer os dois lados da autoestima? Finalmente, vale ressaltar que a autoestima é dinâmica e muda ao longo do tempo. Isso eu quero que vocês gravem e levem para a vida. A gente não pode ter a mentalidade de que uma vez que eu tenho baixa estima, que às vezes a pessoa até tem consciência, né? Eu nunca vou mudar. Eu nunca vou conseguir ter autoestima. Ou às vezes faz comparação, né, com outras pessoas. Aquela pessoa lá, olha como ela melhorou, eu não vou conseguir. Não pensem dessa forma. Vejam que está até em laranja aqui para destacar para vocês. As experiências da vida, as interações sociais e até mesmo o humor diário podem influenciar a autoestima de uma pessoa. Portanto, é importante cultivar essa autoestima saudável. Lembra? Tanto global, geral, como aquela de domínio. Então, se você... Agora eu estou aqui conversando com vocês começaram a pensar aí, né? Qual é o meu ponto fraco, né? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Onde é a minha dor? Pense em como começar a trabalhar isso. E uma das formas de a gente trabalhar é... se ficar muito pequenininho, eu amplio aqui para vocês, tá? Não sei como, mas acho que tem como ampliar. A ideia aqui é a gente fazer essa atividade juntas. Se vocês tiverem dificuldade, eu vou explicando. Aí vocês podem fazer depois, porque este conteúdo vai ser disponibilizado para vocês fazer depois também, tá? Então, esse material que vocês estão vendo aqui na tela, vocês podem
treinar em casa depois. A ideia de tentar fazer junto, lembra que eu falei? Separa lá um caderninho, uma caneta. A ideia de tentar fazer juntos é para... Diga, Ju. Ju levantou a mão. Você está aparecendo em dois lugares. Aí tem uma tela em cima e tem uma tela que está bem na frente da atividade. Aí a gente não está conseguindo ver. Certo, vamos lá. Vamos interromper a tela. Eu acho que a maioria já entrou. Obrigada, viu, Ju, pelo feedback. Eu acho que vai dar para fechar aqui. Ah, não. Ok. Vamos lá. Ah, é aqui. Vivendo e aprendendo, né? Pronto, acho que agora vai dar certo, Ju. E agora? Vocês conseguem ver só? Ah, sim, é a minha foto, né? Agora que eu entendi, é a minha foto que tá na frente, né? Eu já sei qual é o problema. Eu vou compartilhar aqui. Assim. Agora vocês não me veem, só vê a tela. Melhorou, né? Agora ficou bom. Ai, desculpa, gente, nem é na hora de compartilhar ali, viu? Que a gente não... Tá dando para ver nitidamente, vamos lá. Gente, tá sim, tá ótimo. Precisa ser aquela coisa comprida, tá? Mas é só para vocês pegarem a ideia com o gancho. Como é que funciona esse exercício aqui? Primeiro, situação. Se vocês, com uma palavra, conseguem resumir lá a situação na cabecinha de vocês, está valendo. Então, vamos lá. Ó. Pensem numa situação que vocês se sentiram mal com vocês mesmas. Pode ser algo recente ou algo do passado. O importante é que seja uma situação que tenha afetado muito a tua autoestima. Ou seja, você ficou bem abalada, mexeu com teu emocional. Não precisa falar aqui, tá ok? Cada um na sua privacidade. Eu quero que vocês coloquem lá no caderninho de vocês, no papelzinho de vocês, o exercício 1, que são 3, né? Esse é o primeiro. Coloca lá a situação. Vamos colocar uma situação hipotética. Aqui eu até coloquei o exemplo na crença, né? Vamos supor que eu tive uma reunião lá no meu trabalho e alguém fez uma crítica construtiva e pronto. Aquele dia foi muito ruim para mim, eu voltei para casa, eu não consegui comer direito e eu senti que eu fiquei triste depois daquele dia. Ó, tô usando um exemplo, tá? Agora vocês vão pensar em vocês. Qual foi a situação que vocês se sentiram assim, aborrecido? Próximo passo. Eu vou andando assim, não tem problema se você estiver ainda processando, porque a ideia é vocês compreender como é que funciona a técnica. Aí depois, lá na hora das perguntas, vocês podem tirar as dúvidas de vocês e lá no final, vocês vão receber esse e-book. Tudo que vocês estão vendo em tela, vocês vão receber via PDF, tá bom? A crença é identificar a crença limitante que está por trás da emoção. Lembra lá do exemplo que eu dei? Suponhamos que eu estava numa reunião do trabalho e o meu patrão ou o meu gerente chamou a minha atenção. E aí, qual foi a emoção que eu tive? Eu fiquei muito triste. Aí aqui tem o exemplo, né? Uma mulher recebeu um feedback construtivo em uma reunião, só que em vez de ela ver como uma oportunidade de crescimento, ela se sentiu desanimada e questiona suas habilidades. Olha no caso dela aqui, a emoção que ela se sentiu foi insegurança. E ela passou a ter esses pensamentos, olha, eu não sou competente o suficiente, eu não sou boa no meu trabalho. Então, puxando para vocês, pode ser lá aquela situação que você vivenciou. Qual foi a emoção? Eu fiquei triste. Por quê? Qual foi o pensamento? Então, tenta buscar aí qual foi o pensamento que trouxe na sua mente ali aquela crença limitante. Entenderam qual que é a ideia? Através da emoção, a gente descobre qual foi o pensamento. Que normalmente a gente se lembra da situação e da emoção. O que a gente menos dá importância e que é o mais importante é o pensamento. Por quê? É possível modificar esse comportamento, esse pensamento. Aliás, pensamento que produz o comportamento. Aí no ponto 3 é o comportamento. Aí você está refletindo lá, né? Qual foi a crença? Como que aquilo afetou o seu comportamento? Exemplo hipotético. Essa moça que teve a reunião, que o patrão talvez deu lá uma crítica construtiva, mas ela se sentiu insegura, ela já não se sentia muito competente, então pronto, derrubou ela, né? O que ela fez depois? Será que ela passou a evitar situações semelhantes? Ou ela se sentiu mal muito tempo depois daquilo? Então as ações são os comportamentos. Deu para entender? Então a gente conhece a situação,
a emoção e o pensamento, que gera a crença, o comportamento e, por fim, o enfrentamento. Enfrentamento é o que eu quero ensinar a vocês. Então é importante que quando vocês identificam a crença, vocês consigam trabalhar para superar. No caso aqui dessa questão, ou da de vocês, qual que é a ideia? Praticar a autocompaixão. Lembrar vocês das realizações. Porque a gente tem uma tendência, vocês concordam comigo que é assim? A gente tem uma tendência muito, muito nata de lembrar só daquilo que vai dando errado. A gente não consegue lembrar, não temos, eu só estou verificando aqui se ninguém... Nós não temos facilidade de lembrar das coisas boas que a gente já superou na vida. Só das coisas tristes, da que deu errado. Então a ideia aqui do enfrentamento é fazer o contrário, é transformar aquela crença limitante em uma crença capacitadora. Tipo, eu sou capaz de aprender a crescer em meu trabalho. Eu consigo isso, eu posso fazer isso, entendeu? Então, digamos que você esteja lá naquela situação que você vivenciou, se sentiu triste, você reconheceu aqui qual foi a crença, então agora você vai enfrentar. Isso melhora a tua autoestima? Com toda certeza, gente. Com toda certeza. Se a gente troca um pensamento, a gente troca uma emoção, a gente consegue controlar uma emoção. E se a gente consegue controlar uma emoção, a gente consegue melhorar a nossa saúde mental, certo? Como eu falei, vocês vão no ritmo de vocês, tá? Se você só quis a explicação e quer treinar depois, também não tem problema. Se você conseguiu começar aqui na aula, lá na hora das perguntas, dos comentários, vocês me falam, tá bom? Agora, ó, vamos aqui a Sandra, que entrou agora, eu consegui ver. Enfrentando pensamentos sabotadores. Pensamentos sabotadores, gente, esses são cruéis. Eles derrubam a gente, eles são capazes de nos derrubar. Como combater a autocrítica ou derrotar a crítica interna? A autocrítica é aquela voz interna que todos nós temos e que muitas vezes prejudica demais a nossa autoestima. Não tem quem não tenha essa voz. Todos temos essa vozinha. E aí é aquela voz que diz o quê? Olha aqui que está em verde. Não somos bons o suficiente, que a gente comete muitos erros, ou que a gente não merece aquele amor, aquele respeito das pessoas. Vocês devem estar pensando aí naquelas conversas que vocês, olha, têm se repetindo aí por muitos e muitos anos, inclusive. E a nossa tendência é acreditar nisso como verdade. Então, como que a gente faz para lidar com isso? Olha, a autocrítica pode ser combatida através da reestruturação cognitiva, que é o processo de identificar e desafiar pensamentos negativos. Isso envolve identificar aquele pensamento negativo e desafiar ele. A gente fez algo parecido ali no último exercício, só que a ideia desse é aprofundar um pouquinho mais. Preparadas? Então, olha lá. Aqui já é mais simples. Prática de técnicas para derrotar a crítica interna. Então é o seguinte, ó. Pense em uma situação, de novo. Só que nessa, vocês se criticaram. Qual foi a última vez? Foi hoje? Essa semana? Alguns dias atrás? Talvez você tenha cometido um erro no trabalho, talvez tenha dito algo que se arrependeu. Então, escreva lá, rapidamente no seu caderninho de anotação. Qual foi o pensamento? Qual foi a crítica? Foi com você? Foi com uma pessoa que você falou e depois você ficou sentida, poxa, eu não precisava ter falado daquele jeito? O que aconteceu? Aí como que a gente faz a reestruturação cognitiva? Depois que você escrever ali qual foi a situação, você vai reescrever de novo, ó, num tom positivo e compassivo. Tenta ser positiva com você, compassiva. Como assim? Ao invés de você se criticar, vou levantar aqui um pouquinho melhor para vocês enxergar. Tentem ser, se dar o crédito. Como assim? Lembra do benefício da dúvida? Às vezes a gente é incentivado a dar o benefício da dúvida para as pessoas, né? Tipo assim, poxa, aquela pessoa falou assim comigo, talvez ela não estivesse bem, talvez aconteceu uma coisa. Então, se a gente dá o benefício da dúvida para outra pessoa, por que será que a gente não faz isso com a gente? Então, ao invés de se criticar, tente se dar algum crédito.
Talvez você tenha cometido um erro, mas você aprendeu com aquele erro. Talvez você tenha dito algo que se arrependeu, mas aí você foi lá, você se desculpou. E isso não é contado? Não é valorizado? Você não valoriza uma pessoa que faz isso contigo? Ô, minha irmã, ô, minha amiga, ô, minha mãe, desculpa. Então, se você tem essa tendência, né, de olhar o lado das pessoas, seja amorosa com você também. Entendeu? Então, aqui é como faz a reestruturação. Vocês vão colocar a situação, vocês podem colocar em detalhes, né? Ah, aquele dia, vamos supor, usar o meu exemplo que é melhor. Ah, aquele dia eu estava muito ansiosa, eu acabei discutindo com meu esposo, e aí eu falei coisas que não devia. Ai, como eu sou má, gente, eu sou muito perversa, eu sou muito ruim. Ó, se eu ficar alimentando isso sem criticar, tá vendo? Mas a reestruturação é verdade, realmente eu perdi a paciência aquele dia. Mas no outro dia eu fui e pedi desculpas, eu fiz um agrado para ele, e ele já tá tudo resolvido, ele disse que entendeu que eu também não estava bem. Pronto, reestruturou. Você tem que aprender a se perdoar também. Porque para a gente perdoar as pessoas, a gente tem que se perdoar primeiro. E é desta forma que você fortalece a sua autoestima. Ok? Para quem está chegando agora, que está meio perdidinho aqui na aula, fica tranquila. Esse e-book vocês vão receber hoje, tá? E todas essas técnicas vocês vão poder treinar em casa. As alunas vão poder assistir a aula. Quem não é aluna também pode assistir a gravação. Depois eu vou falar para vocês onde que eu vou compartilhar. Mas a ideia é, quem está aqui agora, pega de agora para frente para entrar no embalo, que ainda dá tempo, tá bom? Como que a escrita terapêutica pode ajudar a fortalecer a sua autoestima? A escrita terapêutica, ela é uma técnica que ajuda as pessoas a explorar seus sentimentos e pensamentos através da escrita. Inclusive, quem passou por traumas, eu posso dizer com propriedade, né, como eu sou terapeuta, já atendi muitas pacientes, que pessoas que passaram por traumas, vivenciaram cheias, né, como esse desastre lá no Rio Grande do Sul. Às vezes a pessoa presenciou ali, tipo, um assalto em casa, coisas assim, grandes mesmo, traumáticas. O escrever pode ajudar a processar essa experiência de uma maneira segura e controlada. Antes mesmo de talvez ela procurar um apoio terapêutico, que às vezes a pessoa, para falar, parece que quando a gente fala em voz alta, verbaliza, aquilo se torna ainda mais real. Então tem pessoas que têm dificuldade de expor o que tem lá no coração. Então a escrita, ela ajuda nesse sentido. A escrita pode ajudar as pessoas a reconhecer e desafiar pensamentos negativos sobre si mesmas, a expressar emoções difíceis e a celebrar suas forças e realizações. Vocês viram aqui? Aqui também tem um lado bom. Expressar emoções difíceis, celebrar as suas realizações. A escrita é uma forma poderosa de autoexpressão e autocuidado. Quando você coloca lá no papel seus sentimentos, você ganha clareza sobre as suas emoções e desafios internos. Não é verdade isso? Quando você aprende a escrever sobre as suas emoções, você passa a ter uma visão mais clara do que é realmente que você está sentindo. O que é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo o que nessa situação? Medo, ansiedade, preocupação. Então você começa a esclarecer. Além disso, quando você reconhecer lá as emoções, você está escrevendo e reconhece as emoções, você também desafia pensamentos negativos. Olha o que acontece. Você está dando um passo importante em direção ao fortalecimento da autoestima e autoconfiança. Expressar nossas emoções difíceis por meio da escrita nos permite processá-las de forma saudável, aliviando o peso que carregamos. E, por fim, celebrar nossas forças e conquistas escritas também é uma maneira de nos lembrar do nosso valor e progresso. Lembra que eu falei agora há pouco? Que a gente tem uma dificuldade muito grande de lembrar do que a gente foi tão bom na vida, coisas boas que deram certo, mas a gente tem facilidade em lembrar do que deu errado. Então a ideia aqui dessa escrita é fazer o contrário, é reservar um tempo para você cuidar de você, pois a escrita pode ser uma aliada no caminho do autoconhecimento e bem-estar. Para quem está chegando agora, como eu falei agora há pouco, eu vi que tem mais meninas entrando. Não se preocupa, tá? Vocês começam daqui em diante
Lá no final vocês vão ter acesso a esse material de apoio e a uma gravação, quem quiser assistir novamente, né, do início, para poder entender direitinho. Depois eu explico como, tá bom? Nessa última atividade, a gente está vendo aqui como, só para quem chegou agora, eu estou voltando aqui, ó, como que a escrita terapêutica ajuda a fortalecer a autoestima. Então, a gente viu aqui que escrever pode nos ajudar a processar momentos difíceis na nossa vida. E aqui tem uma sugestão de atividades para vocês. Escrever expressando amor e aceitação por quem você é, incluindo afirmações positivas, reconhecimento de suas forças e realizações e palavras de encorajamento para o futuro. Eu queria mesmo que vocês não tenham feito os outros, tenta fazer pelo menos essa atividade aqui comigo. Ó, aqui eu deixei um exemplo. Tá vendo aqui onde está o ponto 2? Aí tá querida, aí cada um vai colocar o seu nome. Quero que você saiba o quanto você é amada e valorizada. Você tem muitas forças, como... Aí você vai falar uma qualidade sua. Você alcançou muito, incluindo... Coloca uma realização sua, uma realização pessoal. Foi tão bom, eu consegui isso. Eu consegui tirar a carteira do motorista. Eu consegui terminar aquele curso que eu comprei. Eu consegui, entendeu? Uma realização. Eu consegui criar meu filho hoje é adulto, olha, um filho, uma pessoa de bom caráter. Enfim, cada um tem a sua realização. Aí você termina, ó, sei que o futuro pode parecer incerto às vezes, mas quero que você saiba que acredito em você e sei que você tem a capacidade de superar qualquer desafio que venha enfrentar. Isso aqui é você falando com você, é uma carta para você, te aceitando como você é, aceitando as suas falhas, aceitando as suas qualidades, aceitando as suas realizações, expressando amor por quem você é. Então, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, tenta começar aqui, ó. Ou pelo menos coloquem, né, qual é a força, qual é a realização, para depois copiar a carta bem direitinho. Ok? A revisão da nossa aula, o que a gente aprendeu hoje? Aprendemos que existe uma diferença entre a autoestima global e a autoestima específica de domínio. Isso quer dizer o quê? Para quem chegou agora. A autoestima global, ela envolve de forma genérica, geral, como você se vê. Acha que você não tem habilidade ou não tem competência em quase todas as áreas da vida. Sabe aquela pessoa que se sente total fracassada?